Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre a questão da centralização. A centralização pode estar matando aí o crescimento do seu negócio. Então a gente quer te ajudar aqui, uma forma de te ajudar nessa questão da centralização, que é aprender a delegar com confiança. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos te ajudar nesse momento, porque você pode estar aí em fase de transição, você pode estar crescendo, e a centralização, você pode estar querendo abraçar tudo e você não consegue se desenvolver, você não acaba criando cenários melhores para a sua empresa. Então a grande pergunta é, você está liderando ou abraçando tudo? Se estiver abraçando tudo, muitos líderes, muitos empresários acabam gerando problema com esse cenário. Acabam precisando decidir tudo, tem que passar tudo por você, tem que desenvolver todo o processo. E para que a gente contrata as pessoas? Para resolver problema e não para ficar te trazendo problema. E a centralização não é liderar, ela te limita dentro desse crescimento da empresa e é importante você entender esse cenário. Se você quer se transformar num líder que de fato consiga escalar, trazer melhores resultados, hoje eu vou estar te trazendo aqui pontos importantes para que você consiga melhorar todo esse cenário. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas a crescerem e a se desenvolverem, trazendo melhores resultados, criando melhores cenários, através das pessoas, principalmente dos donos de empresa e dos gestores dessas empresas. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, por que você centraliza tudo? É sempre importante entender o cenário dentro do qual a gente está inserido. Então, por que a gente acaba centralizando? Primeiro, falta de confiança na equipe, tá certo? Você, muitas vezes, você tem inclusive aquela famosa frase, eu não vou passar tudo porque ele não faz como eu, ou ela não faz como eu. E, na verdade, é falta de confiança, mas esse é um problema, na verdade, seu, porque você, muitas vezes, não consegue treinar a pessoa ao ponto dela te substituir, e você acaba centralizando muito nesse sentido. E, na verdade, e aí você vem com uma outra justificativa, dizendo que essa pessoa é diferente, ela não consegue, então você está contratando errado. Que é sempre importante você assumir a responsabilidade de como estar hoje, ok? Então avalie bem sempre isso. Outra questão é você sempre buscar perfeccionismo, achando que tudo tem que estar perfeito, e muitas vezes não é, e não faz sentido isso para aquele momento da sua empresa. Tá bom? Então, outro ponto importante dentro desse cenário é você avaliar a falta de processos claros. Você não tira da sua cabeça os processos, então fica difícil treinar as pessoas, fica difícil desenvolver novas pessoas como você, porque você deixa tudo dentro da sua cabeça. E quando você vai treinar as pessoas, você não treina no detalhe, você não treina o passo a passo, você simplesmente mostra ou fala para a pessoa e ela acaba não absorvendo tudo e ela acaba criando o formato dela e aí você também gera a falta de confiança, tá bom? Outro ponto é a questão do medo de perder o controle. Você acredita que você fazendo, você vai ter controle de tudo e na verdade você está deixando de crescer. E aí a pergunta é, você prefere ter controle ou prefere crescer? Sem a ajuda de outras pessoas, você não consegue crescer porque o seu tempo é limitado e você não consegue fazer coisas para a sua empresa melhorar e crescer. E aí em detrimento de você ficar querendo centralizar tudo. Então, essas barreiras travam o nosso crescimento, esses problemas travam o nosso crescimento e é importante você entender para você poder sanar esses pontos mais para frente. Dentro do contexto aqui, olha só, o que acontece quando você quer decidir tudo? Sobrecarga, ok? Você vai ficar sobrecarregado. Sabe aquele cenário de que toda hora abre a porta ou alguém entra na sua sala te pedindo o que deve ser feito? É isso que acontece. Você acaba saindo no teu dia, você não faz absolutamente nada, você fica decidindo pelas pessoas, tá certo? E você contratou as pessoas para poderem decidir e para poder resolver os problemas do seu dia a dia aí. Isso também impacta onde? A equipe desmotivada, puramente dependente de você, as decisões são lentas, porque muitas vezes você não está na empresa, muitas vezes você tem outras coisas importantes para estar resolvendo, e aí o que acontece? Dentro da empresa começa a ter uma alta rotatividade de pessoas, e as pessoas acabam se desmotivando e não se desenvolvendo, que é esse o grande ponto que elas acabam saindo dentro da empresa, tá bom? E você se transforma num verdadeiro gargalo da sua empresa. É esse o ponto que eu queria chegar aqui contigo hoje, para te mostrar que se você não mudar esse cenário, é você que está travando o crescimento da empresa. Então, aí vem a autorresponsabilidade
de enxergar isso. Porque se você enxerga, você com certeza vai procurar melhorar esse processo, você vai procurar melhorar conhecimento para que isso te acrescente mais valor. Eu quero te mostrar aqui pontos importantes para poder sair desse cenário. Aqui são 5 pontos, são 5 etapas que eu quero te mostrar, e essas 3 primeiras são importantíssimas, que é para você delegar com confiança e eficiência. O primeiro ponto é, defina o que você vai delegar. E aí você pode dividir de 3 formas: atividades simples, atividades medianas e atividades mais complexas. Começa delegando atividades bem simples, para que as pessoas possam tomar ciência de que você está liberando essas atividades para elas. Escolha a pessoa correta para você delegar. Às vezes você coloca uma atividade que requer aí a capacidade de analítica, a capacidade de matemática, e tem pessoas que não são desse perfil. Então não adianta você colocar, você tem que encaixar a pessoa certa. Mas, Marcelo, eu não tenho essa pessoa. Então lembra lá do anterior, que você está contratando pessoas erradas, você não está conseguindo enxergar quem você deve contratar. Alinhe expectativas, coloque o que precisa ser feito, por isso que a importância de você definir os processos de forma formal, para que você consiga alinhar essas expectativas de forma correta. Explique o que tem que ser feito, como tem que ser feito, de que forma você quer os relatórios, de que forma que você quer que seja entregue, quando que isso deve ser feito, qual a periodicidade e, o mais importante, o porquê que a pessoa precisa fazer aquilo daquela forma, para que ela consiga entregar melhor do que você faria muitas vezes, tá bom? Então esses 3 pontos aqui são essenciais para você poder começar a delegar uma atividade. Clareza e alinhamento são muito importantes para que os erros sejam evitados e aí a gente não tenha as famosas frustrações. E para finalizar as 5 etapas, tem aqui mais 2 que vai te ajudar a delegar com equilíbrio. Olha só, você precisa acompanhar essas atividades de forma próxima. Você pode fazer cheques aí semanais para verificar como é que está. Você pode, dependendo da atividade, você pode até fazer cheques diários para você verificar o quanto está andando, o quanto está se desenvolvendo. É como se fosse aquela situação de você ensinar alguém a andar de bicicleta. No começo, ela vai ter rodinhas, talvez. Depois você tira uma rodinha, tira outra. Depois você fica ali do lado da pessoa para, eventualmente, ela ter um desequilíbrio, você segurar. Até o momento que ela tem a habilidade, ela consegue andar sozinho, sem o teu acompanhamento. Os erros, eles vão acontecer, isso é natural. Não queira que as pessoas façam certo da primeira vez, porque você também não foi assim. Você lá no passado, você errava, você se desenvolveu e aí você estabeleceu a segurança, você fazendo a atividade. Os erros, eles servem para nos ajudar a aprender e aí você pode contribuir para esse processo, tá bom? Autonomia mais acompanhamento igual a equipe forte e confiante. E isso te traz crescimento dentro dos cenários, tá bom? Isso é muito importante. Olha só esse exemplo aqui, um empresário, ele tinha muitas atividades de pagamento sob o seu domínio, e ele percebeu que um determinado valor poderia ser passado para o seu colaborador. Ele treinou essa pessoa, criou os processos, os critérios, estabeleceu, e aí essa pessoa passou a fazer os pagamentos de valores menores ali, liberando o tempo dele para pensar em situações melhores, e com isso ele engaja a equipe, mostrando a verdadeira importância e gerando melhores resultados. Delegar com o processo gera muita liberdade para você e, obviamente, que você só vai pensar em crescer quando você tem essas informações. Liderar é formar líderes. Eu sempre falo isso, que eu meço um líder pela quantidade de novos líderes que ele criou, que ele gerou, e não de pessoas que são dependentes da gente o tempo inteiro, que só anda se você disser alguma coisa para ela, se você disser o amém para ela. Centralizar é segurar o crescimento. Delegar é confiar, treinar, acompanhar e crescer, fazer a empresa crescer o tempo todo. Agora você que tem que refletir e verificar como é que está o andamento dos seus negócios aí dentro, verificando se o seu time, verificando se você está liderando com confiança aí para você poder ter resultados melhores, ou se você está abraçando tudo e se transformando no verdadeiro gargalo da sua empresa. O que é importante? Você fazer uma análise, verificar quais pontos são importantes, gerar uma ação aí. Se for necessário, você assiste esse vídeo diversas vezes para você correlacionar as ações que a gente comentou aqui. E aí você vai pegar uma ação, colocar num tempo, né, que você vai executar, responsável, e aí você tem um plano de ação. Mas esse plano, ele é importante a realização dele, e não só a escrita e o desenho dele. Obviamente que se você fizer, você vai ter dúvidas, e aí você pode me mandar uma mensagem
que eu tirarei as suas dúvidas com muita certeza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente coloca conteúdos aqui semanalmente. Então você se inscreve no canal para você poder usufruir desse conteúdo aqui com muito mais proximidade. E se você precisar de ajuda, a gente tem uma mentoria e aí eu preciso conversar com você para que a gente possa entender o teu cenário e te fornecer aqui uma proposta para que a gente possa ser parceiro. Gostou do nosso conteúdo? Curta nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo e quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.